Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana, no programa Momentos com Joana, e lendo e estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Hoje, na companhia, tá florido aqui, Clévia, que tá ali, ó, atenta para ver se Miranda vai precisar de socorro. Eduardo Araújo. Muita paz a todos e duas convidadas especialíssimas. Sim, que você vai apresentar. Lili, Eliana Maria, Lili Maria. É um prazer, né? Uma alegria estar com essa turma aqui da pesada. Miranda, Eduardo e Cláudia. Cláudia Valéria. Gente, que alegria. É uma alegria mesmo estar aqui. É um presente de Deus. E que Jesus possa estar presente nesse momento para que a gente possa refletir o que Ele deseja que chegue a cada um nessa humanidade que tanto necessitamos. É uma companheira, uma amiga nossa, né? Que trabalha no Francisco de Paulo, na Tijuca, há muitos anos, que também estuda conosco no grupo de estudos Ivone Pereira e Nise Silveira, lá em Ramos, e também no Bezerra de Menezes de Cascadura. Doutora Anice promovida. Não é? Vamos lá. Então, olha, nós estamos estudando ainda o capítulo 17, no final dele. Mas hoje eu gostaria, né, Eduardo, de repente, de passar a palavra da leitura para Lili Maria. Lili Maria, vamos lá. Nós vamos retornar ao parágrafo anterior, que foi o último que nós lemos, porque ele traz uma linha de raciocínio para entender o último parágrafo dessa parte. Então citou o povo aí. Nós vamos, é o capítulo 17, no parágrafo 9. Quem vai lá, Lili? Quem se identifica normalmente com as dores e aflições, a humildade exagerada, portanto inautêntica, exterioriza inconscientemente um estado paranoico, ao lado de insopitável desejo de chamar a atenção para si. Pode parar aí, né? E aí, pode Miranda? Parar aí. E sempre é importante nós refletirmos essas colocações da Joana, quando ela fala de humildade exagerada. Como é que nós vamos entender humildade exagerada? Olha, humildade é virtude, então virtude nunca é demais. Primeira leitura. Se é humildade exagerada, nós estamos retornando nele porque foi o último parágrafo que nós lemos no programa passado. E nos lembramos de José Raul Teixeira, quando ele fala que nós não somos humildes. Nós temos 1000 doses de egoísmo. Entendeu? 1000 doses de egoísmo. Por quê? Porque nós ainda não estamos na condição de seres que estamos disponíveis ao bem. Aquele que é verdadeiramente humilde, ele é disponível ao bem em qualquer tempo e lugar. Essa é a nossa meta, é o nosso ideal. Aí, qual é o comportamento que nós vamos identificar como humildade exagerada? Que não é humildade, porque se é exagerado não é virtude. Virtude nunca é demais, virtude tende ao infinito. Então nunca vai ser exagerado. É aquele comportamento da falsa modéstia. Sim. Às vezes tem aquela pessoa que até caminha, aquele passo lento, pequenininho, não é? Não tem aquele despojar no dia a dia, mas ali não é pelo semblante que você vai identificar a humildade de alguém. Porque o verdadeiro virtuoso, ele não se sente. Eu lembro que nós comentávamos sobre isso. Mas eu não digo para ninguém que eu sou humilde. Tudo bem. Se nós formos dizer, ninguém nem vai acreditar. Porque primeiro, se está falando, está divulgando por quê? Já não é. Mas o detalhe é que o verdadeiramente humilde não se sente humilde. Porque ele sabe que entre ele e Deus tem algo muito longe a interiorizar. Aí nos lembramos do Chico. Quando o Chico se dizia aquele ser insignificante, ele não estava com falsa modéstia, nem com humildade exagerada. É porque o parâmetro para Chico era Jesus.
E ele sabe que para se aproximar de Jesus ainda falta muita coisa a ser trabalhada e conquistada, edificado dentro dele. Aí a Joana vem dizer, quem se identifica normalmente com as dores e aflições, a humildade exagerada, portanto inautêntica, exterioriza-se inconsciente num estado paranoico, ao lado de insopitável desejo de chamar a atenção para si mesmo. Porque ela está falando tudo isso em relação ainda ao parágrafo anterior, que ela fala do crítico mordaz. Por isso que ela diz, olha, quem se identifica normalmente com as dores e aflições, é nessa situação que ela fala no parágrafo anterior, que ela vai falar do desprezo por si próprio, entendeu? Ela está querendo nos fazer refletir que o nosso desafio é desenvolver as virtudes sem sentir necessidade de parecer virtuoso. O irmão X tem uma página que ele chama Capa de Santo. Entendeu? Porque tem pessoas... Olha, alguns de nós têm um tom de voz suave, agradável de ouvir. Mas isso não significa que o nosso tom de voz é agradável é porque nós somos pessoas pacíficas. É porque é o timbre da nossa voz. Sim. Não é? Porque o pacífico mesmo, em qualquer clima, o vulcão não está à beira de explodir. E às vezes é o timbre da nossa voz. Eu digo para você, hoje em dia eu agradeço muito a Deus porque eu estou conseguindo viver assim no dia a dia, buscando ser autêntica. Eu compreendo a opinião do outro sobre mim, mas eu não fico preocupada em que as pessoas pensem mal de mim. Eu só não quero que elas pensem que eu não sou. Se pensar bem de mim, eu ainda não sou boa. Entendeu? Então eu não estou interessado com isso. Porque teve uma época na minha vida que eu vivia momentos de tantos cuidados no trato com os outros, que quanto mais grave estava por dentro, mais baixo eu falava. Entendeu? Quando eu percebia que as coisas estavam próximo do meu limite, a minha voz era o mais baixo e lento possível. Porque eu estava me contendo para não ser demasiado grosso ou estourar. Porque se eu estourasse, eu ia lidar com consequências que seriam mais complicadas para a minha vida. Mas aí depois eu comecei a estudar a doutrina espírita e fui trabalhando isso. O meu tom de voz, o meu timbre de voz é da minha garganta, das minhas pregas vocais. Mas essa vozinha suave que sai não quer dizer que Miranda é um espírito leve, suave, não. Miranda, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que você está falando aí, ó. Capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Olha aqui a fala importantíssima. O item 6, né, é uma mensagem, afabilidade, a instrução dos espíritos, afabilidade e a doçura. E aí, vou ler alguns trechos aqui. Essa mensagem é do espírito Lázaro. Olha o que Lázaro fala. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então, essa é a falsa humildade, né? Aquela pessoa que está cheia de sorriso, são brandas, falam baixo, desde que nada as agaste. Mais à frente, ele diz, Espírito Lázaro, não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Sim. E ele termina dizendo o seguinte, que eu adoro, a última frase dele. E eu aplico ela para mim, né? Acho que cada um de nós tem que aplicar também para si mesmo. Ele termina dizendo, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Eu sempre falo para minha esposa, para meu filho, para minha mãe. Os microfones da rádio estão abertos para vocês dizerem quem é o Eduardo na intimidade. Não tenho o que esconder. Esse, além disso, sabe que se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus ninguém engana. Essa mensagem é espetacular. Já sei que vocês vão falar, ai meu Deus, eu não anotei. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Item 6. Afabilidade e doçura. Afabilidade e doçura, instrução dos Espíritos. E a gente lembra também das palavras de Jesus, né? Quando ele disse que
pessoas nessa situação honram Jesus com os lábios, mas não os têm dentro do coração. Né? Realmente são os sepulcros caiados. Quando você vê aquele excesso de benevolência, até numa atitude humilhante em relação ao outro, né? Porque você, de uma certa forma, quando você se destaca na caridade maior, na ajuda, né? Você, com essa mesma mão, você humilha. Sim. Então, quem é humilde, né, de fato, sabe a sua condição. Né? Não se vê como humilde porque sabe do desafio que enfrenta. Exatamente, nem se vê como tal, né? Então é como se nós... São aquelas projeções que nós fazemos na vida social, né? Sim. Projetamos o que somos no outro. Mas é interessante isso que você falou da vida social, porque não quer dizer que nós devemos ser cascas grossas, né? Abacaxi que fica no... Como é o drone, né? Isso. Um abacaxi lançado em cima do outro para ferir. Não é esse o objetivo também, não é? Nós temos a nossa etiqueta social, sim, que deve ser respeitada, porque na vida de relação, quando nós lembramos de ser gentis a nível de obrigada, essa postura sociável, por educação, por educação, por respeito, sim, ao outro, isso nunca deve ser desconsiderado. Mas, junto com essa compreensão de que devemos ser pessoas tratáveis em sociedade, educadas, precisamos saber que não é pelo fato de sermos educados, lidando com o outro, que nós devemos fugir da realidade que ainda nos aborrecemos, temos raiva, nos irritamos, nos impacientamos. Né? Teve uma época que eu lembro que eu coloquei em algum lugar de lá de casa, controle de sua irritabilidade. Porque para lidar com coisas que eu não estava tendo disposição interna, eu estava começando a me irritar comigo mesmo. E aí, nessa irritabilidade, eu queria ser muito apressada e aquilo estava me atropelando. Aí eu lembro da época, foi mais ou menos na época que nós estávamos estudando lá na CF, na Penha, com o Marco Aurélio, né? E ele mexia muito com o Felinto. Aí o Felinto tinha que falar isso. Você quer controle a sua irritabilidade para colocar no espelho dele. Controle a sua irritabilidade. Eu falei, opa, uma boa ideia. Aí eu coloquei uns bilhetinhos para mim assim. Interessante. Porque senão as pessoas pensam que pelo fato de estarmos hoje falando do Evangelho, já somos o Evangelho vivo. Perfeito. E precisamos compreender que não somos, senão nós vamos nos iludir. E vamos nos distanciar do nosso objetivo. Se eu ainda me visto de ilusão, me colocando como algo que eu não sou e me ornando com virtudes que eu não tenho, eu vou me distanciar do esforço verdadeiro de me transformar. Então, o fato de falarmos, e no caso nosso aqui, os 4, né, que temos fluência na palavra, é uma responsabilidade, porque aqueles que vêm com a fluência na palavra, é porque essa palavra foi colocada para desencaminhar muita gente. Nós somos criaturas que temos um magnetismo pessoal, identificável, e induzir, que se nós formos usar para o mal, vamos induzir também. Exatamente. Olha, quantos já reunimos para estudar o Evangelho nessa encarnação? Perdi as contas. Então, com esse magnetismo, que agora eu estou despertando mesmo para viver Jesus, eu imagino ele usado lá atrás. Porque esse magnetismo não surgiu em mim agora. Ele é produto de toda uma vivência lá de trás. Então, eu mandei muita gente para a fogueira, induzi outros a muita coisa errada. Então, com hoje, certeza, nós temos uma fluência na palavra, temos facilidade de expor, não é? Mas, nessa vivência do Evangelho, ainda estamos incipientes. Porque o ouvinte, às vezes, nos vê pela televisão ou nos escuta pelo radinho, aí fala, mas deve ser uma pessoa maravilhosa. Olha, eu me acho maravilhosa, sim. Naquilo que eu sou alguém que todo dia me identifico bem complicadinha e não desisto de mim. Então, a maravilha não é do mundo de fora, é do mundo de dentro. Mas eu não sou especial a nível de ser diferente do quem está me ouvindo. Quem está me ouvindo se irrita, se chateia. Eu acho que tem muita gente que está nos ouvindo que são verdadeiramente mais dóceis, que estão enfrentando coisas nos bastidores domésticos, que quem, sem se humilharem, consegue se humildar. E é por isso, né, que dizem que o nosso ouvido está mais perto da nossa boca, para que nós possamos primeiro ouvir, para pôr em prática o que é trazido, que é nesse dom da palavra que
foi nos dado para que não fique a luz debaixo da candeia, para que a gente possa ir buscar nesses irmãos, mas sabendo das nossas dificuldades, de vencer a isso mesmo. Por isso que Lázaro disse que era para que nós sejamos iguais dentro dos nossos lares e em sociedade, mas não que isso faça que nós sejamos superiores. Não somos. Ao contrário, somos mais doentes do que aqueles que estão nos ouvindo. É o doente se esforçando para cumprir o dever. Perfeito, porque muitos acham que por nós falarmos, não podemos ter uma atitude adversa daquilo que a gente fala. Mas nesse momento é aonde começa a nossa reforma. Nosso desafio. Porque nós não falamos do evangelho da Cláudia, da Eliana, do Eduardo e da Miranda. Nós falamos do evangelho de Deus, porque o evangelho é boa nova. A boa nova divina que Jesus personificou na terra. Sim. Quer falar alguma coisa, Lili? Isso aí nos dá uma grande responsabilidade em relação à nossa conduta, né? Porque nós falamos. Como eu vou falar de algo que eu não exemplifico, que eu não sou? Aí eu vou ser como Joana está falando aqui. Eu vou ser hipócrita. Porque eu vou passar para todos uma imagem mentirosa, inequívoca, que não é a Eliana. Então, eu tenho que ter a humildade de me reconhecer, né? E a partir daí não julgar. Não julgar, não ser esse crítico. Mordaz, né? Que está aqui persistente, de olhar clínico no erro do outro. Sim. O meu olhar clínico tem que ser para o meu eu. Para a Eliana, né? Porque através desse meu olhar clínico, né, o me estudar, é que eu vou um dia ter dentro de mim essa humildade, porque eu vou me reconhecer um dia nessa minha escalada de vida, né? Vidas afora. Sim. Um dia nós vamos nos reconhecer como realmente, de fato, alguém humilde. Por reconhecer... Nós seremos identificados. Identificados isso. Vamos nos reconhecer, vamos reconhecer a nossa pequenez. Sim. Quem de fato somos, essa poeirinha cósmica, né? Diante do universo. E a partir daí, nos despojaremos dessas máscaras sociais, né? Dessas atitudes. É interessante essa colocação tua, pelo seguinte... nós estamos lendo Lázaro. Aquela é a mensagem de Lázaro, não é a nossa mensagem. Sim. É a mensagem de Lázaro para nós e para todos aqueles que estão receptivos à mensagem do Evangelho. Então nós sempre dizemos, o Evangelho é de Jesus, o Evangelho nos convida ao ideal. O ideal é o nosso objetivo, nossa realidade ainda não é essa. Porque temos esse laboratório interno, é um laboratório de química, onde tem elementos em ebulição. Não é? Mas tem algo em nós que já começou a se definir. Nós temos emoções tumultuadas, mas estamos nos esforçando em não sermos mais pessoas de um caráter mau. Sim. Então, eu ainda sou temperamental. Às vezes eu, chateada, eu tenho que na hora lembrar da oração, para que o meu magnetismo não seja sobrecarga para ninguém. Mas eu sou alguém que eu me policio para em situação nenhuma levar desvantagem em relação ao outro. Entendeu? Eu posso, às vezes, roubar o sossego do outro naquilo que eu não consigo controlar a minha impetuosidade na emoção. Mas nas escolhas, eu procuro não ser uma pessoa corrupta. Sim. O mal já nos incomoda, o erro já nos incomoda. É? Porque eu já tenho que vigiar. Conseguimos realizar escolhas para que possamos ser melhores. Sim. Né? E não focamos, ainda temos coisas a arrumar. Sim. Porém, gradativamente. A casa está em reforma. Exato. Mas o vaso sanitário é ele. É Dudulex. Olha só, a casa está em reforma. Sim. Mas o saneamento básico já está sendo trabalhado. Totalmente. Para que não sejamos aqueles que enganam, que tripudiam,
que caluniam. Já que tem humilham, tubulações. Né? Que humilham. Já tem tubulações direcionando aquilo que nós já temos que colocar para fora e aquilo que nós temos que absorver para que possamos ir modificando esse homem velho que está dentro de nós, que ainda persiste, mas é um trabalho constante, E aqui, olha, a Joana fala, né, que é ao lado de insopitável desejo de chamar a atenção para si. Sim. Muita gente faz serviços caritativos, né, beneméritos, mas para angariar status, né, para dizer, olha como eu sou bacana, como eu sou bom. E é isso que a Joana está identificando aqui. Por isso que ela fala, a humildade é exagerada. Exagerada, porque na realidade... A palavra de Lázaro... Isso. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, é a falsa humildade. A falsa humildade. Basta você pisar no dedinho da pessoa, contrariar ela, que ela vai revelar o que ela carrega por dentro. Exatamente. Porque quem é verdadeiramente humilde, ele se mantém humilde. Se mantém o mesmo. Ele não reage, ele continua agindo no objetivo do bem. Ele se propõe a trabalhar. Ele se propõe a trabalhar. Não há nada que vá diminuí-lo se ele, ao invés dele for falar, ele tiver que lavar o copo. Isso não o coloca em situação menor. Ele só quer fazer o bem. Muito ele pelo quer contrário. ser útil. Lavar aquele copo vai ser de uma honra. Porque tem aquilo no sentimento, tem dentro da pessoa. De ajudar. De ajudar. Né? É isso. Sabe que aquele mínimo ao olhar do outro não tem nada de mínimo. É apenas o necessário, a união de cada execução que vai dar um produto onde nós sabemos que não pertence a nós. Pertence somente a Jesus. Vamos lá. Cláudia, você leu outro. A Eliana termina esse parágrafo, depois ele faz a leitura do outro. Tá. Já tá acabando, moço. Acho que o programa vai até que horas? Ela não olha pro relógio, Termina esse parágrafo. Aquele que sempre racionaliza todas as ocorrências, encontrando justificativas para os próprios insucessos e erros, teme-se sem estrutura emocional para libertar-se dos conflitos. Olha só. É uma reflexão que ainda vai ficar um pouquinho para o outro programa, não é? Aquele que sempre racionaliza todas as ocorrências, encontrando justificativa para os próprios insucessos. Ah, mas não deu certo por causa de fulano. Não deu certo porque alguém não me trouxe isso. Não deu certo porque tal coisa não estava no lugar que eu precisava. Terceiriza sempre, né? Está sempre terceirizando as ocorrências, os problemas, as dúvidas, os fracassos, os enganos. Terceiriza, sempre a culpa é do outro. Nós ainda não nos enxergamos, né? Porque quando nós realmente temos essa condição, fazemos essa reflexão, quem eu sou, né? O que eu quero? Qual o meu objetivo? Eu não coloco as minhas dúvidas, os meus anseios, as minhas mágoas, a minha indisciplina nas costas de ninguém, porque as responsabilidades são minhas. Porque não depende. São as minhas escolhas. Isso. Não depende de eu ser afável e doce, como Lázaro disse, do outro. Sim. Por isso a usina está em mim. Exatamente, exatamente. É a moenda a gente que tem que pegar e fazer esse trabalho para que chegamos a esse estágio. Não vai ser diferente para ninguém. Por isso que Lázaro ali foi muito claro, né? Que qualquer coisa a gente é como um dardo peçonhento, a gente quer atingir o outro. O outro pode até nos dar a contribuição dele. É de nós utilizarmos essa contribuição ou não. Então a decisão é nossa. É a vigilância, né? É a vigilância. Estamos chegando ao final. Meninas, se despeçam aí. O que falar? O que falar quando nós, ao invés de somente falar, é para que nós possamos ouvir e praticar. Obrigada, Senhor. Sim, com ouvidos, né, para nos ouvir. E sempre com a intenção de fazer o melhor por nós e pelo outro. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.